Caríssimos, essa aula vai ser bastante interessante. Vão aparecer umas coisas muito surpreendentes, umas coisas muito bacanas, muito legais. Eu vou fazer mais um pouco de cálculo com brownianos. Eu já mostrei uma primeira fórmula de Ito, algumas aulas, que a f num browniano é igual a f em zero, integral de 0 a t, derivada da f no browniano, e isso é uma integral de browniano, uma integral estocástica, não é uma integral normal, mas meio da integral de 0 a t da segunda derivada no browniano, ds, e isso é uma integral normal. A gente discutiu por que tem esse termo aqui, né? Se fosse só essa primeira parte, parecia o teorema fundamental do cálculo, né? Que é a integral da derivada da f. Mas teve esse termo, a gente viu por quê. Tem uma fórmula de Ito mais complexa para uma f de duas variáveis. Então imagina que a f é de duas variáveis, t, e a segunda variável eu vou pôr num browniano. A segunda fórmula de Ito, essa que tem derivada segunda no espaço, é assim, é f de 0, 0, é análogo, integral de 0 a t, del f, del x, tem duas derivadas parciais de primeira ordem. Porque como ela é de duas variáveis, clonando o teorema fundamental do cálculo, integral de 0 a t da del f da f, né, na variável x, integral de 0 a t da del f de t da f na variável t. Só que del f del x, quando calculado no S, b de S, porque a segunda componente é um browniano, cai numa integral de Ito com um browniano. E aqui cai numa integral comum. E também tem que ter esse termo diferente, que é o meio do 0t, derivada segunda em x, calculada em del S, del bs, dt. Tá? Como é que demonstra isso? Para demonstrar isso, a gente faz o seguinte. É a mesma demonstração que a gente fez para a fórmula de Ito. Eu só coloquei aqui os dois primeiros passos, não vou fazer todos os passos. Mas primeiro você faz uma soma telescópica. Você escreve o f de t, b de t, como uma diferença, uma soma de f calculando nos vários intervalos, numa partição no intervalo. Você quer fazer a conta de 0 a t, aí você faz uma partição. Para cada uma dessas diferenças, você aplica o teorema de Taylor de ordem 2 para duas variáveis, a f de t e y é f de sx, aqui t menos s, del f del t, sx, y menos x. Aqui, olha, a diferença aqui está na variável t, que é a primeira, então del f del t. Aqui tem y menos x, que está na variável xy, então é del f del x. O x está na segunda componente. Meio do y menos x quadrado, del 2f del x2, porque é o y, então é del f del x, sx e mais o resto. Você faz isso então para cada uma dessas diferenças. Daí você reagrupa, soma os termos e começa a olhar o que acontece quando você faz o n tender a infinito. Quando você faz o n tendendo a infinito, essas somatórias tendem para integrais. E é daí que vão aparecer todas essas integrais. E assim como eu fiz na integral, na fórmula de Ito, algumas dessas somatórias vão tender para uma integral comum e outras vão tender para uma integral de browniano. Depende do que você está fazendo a diferença. Quando você tem diferença ao quadrado, quando você tem a variável segunda e a variável segunda é o browniano, então esse termo aparece o browniano ao quadrado. Aí surge uma dúvida.
Eu vou escrever como é que a gente interpreta esta fórmula aqui. E vai aparecer uma dúvida, que é uma dúvida bem pertinente, tá? Quando a gente faz o limite dessa fórmula aqui, você já poderia estar se perguntando o seguinte: essa integral aqui, y menos x, quando a gente colocar nessa diferença, o y menos x vai ser browniano menos browniano, e ao quadrado. O que vai acontecer com isso lá na somatória? Tá? Bom, quando a gente demonstra essa fórmula nos finalmente, vocês vão olhar na literatura. Eu vou escrever mais uma fórmula aqui, daí eu vou parar para discutir o ponto central que eu estou querendo discutir com vocês. O que é muito comum a gente encontrar direto na literatura, a aplicação dessa segunda fórmula, e nós vamos usá-la ainda, é o seguinte: eu escrevo um movimento browniano assim, eu tenho uma F, calculo num T e num browniano, isso define um outro processo estocástico. A partir deste browniano eu crio um outro processo estocástico. E eu quero escrever dy. É muito chato escrever dy. Eu já comentei com vocês numa aula, quando aparece esse dy, é mais fácil a gente entender escrevendo em termos de diferença. Tá? Mas, usando aquela fórmula, olha como fica fácil. Eu tenho um del F del T ds. Então, eu escrevo aqui que tenho um del F del T, calculo em TB de T, dt, como na diferencial de função de uma variável. Daí eu tenho um del F del X, que eu calculo em TB de T, mas agora era uma integral de Itô, porque aqui era um movimento browniano. Então o que vai aparecer aqui é dB, é a diferencial do browniano. E mais a segunda derivada, a derivada de ordem 2 em x, e aparece dt. E esse é o ponto em que nós vamos parar para discutir uma coisa não trivial. Alguém poderia estar se perguntando se não teria aqui o equivalente a um dx dy, uma coisa de ordem 2 no browniano. Então, deixa isso parado um pouquinho e eu vou mostrar para vocês uma tabela que é o cálculo, muitas pessoas chamam isso de cálculo browniano, cálculo de Itô, vários nomes. E é uma tabela de uma multiplicação. E aqui acontece uma coisa surpreendente. dt por dt dá zero. Vamos pensar um pouquinho? Isso é integral de cálculo comum. Você nunca viu nas integrais aparecer dt. O que aparece numa integral comum? Às vezes aparece uma integral dupla, tem um dx dy, mas são diferentes. E esse elemento aqui é um elemento de área para uma função de mais do que uma variável. Lá no domínio tem uma variação no eixo x
tem uma variação no eixo y, e esse dx dy é um elemento de área, em geral um elemento de volume, e é ele que aparece numa integral dupla. Nunca tem dx dx. Dx dx é zero. Às vezes aparece também com essa notação aqui, dx exterior dx, isso é zero. E por que isso é zero? Bom, porque dx dx é multiplicar isso por isso mesmo. Não gera um elemento de volume, gera uma coisa que tem área zero. Você está olhando só numa direção. Você está olhando o dx e vezes o dx. É como se você pegasse um retângulo que não tem espessura dy, só tem dx. Não adianta você pegar o comprimento de um segmento e elevar ao quadrado. Ele não vai dar a área do retângulo se não tiver altura dy. Então é natural que isso dê zero. dt dB ou dB dt também dá zero. E aqui já não é tão óbvio. Ao invés de pensar no dBt dt, vamos pensar em aproximação bt menos bs, t menos s. Elemento de... Como a gente faz quando vai fazer área? Você tem um elemento de variação no x, um elemento de variação no y, dá uma areazinha de uma regiãozinha. Então, variação, o que é o dB dt? Variação no b, variação no t. Ah, mas como é que eu calculo isso? Ah, agora nós não estamos mais falando de número real. Estamos falando de área no plano. Estamos falando de variável aleatória. O que é isso? Isso é um processo estocástico. Para cada vez que eu dou um t e um s, isso é uma variável aleatória. E, lembra da definição do browniano? E é por isso que o browniano tem a definição que tem. A definição de browniano, para cada ts diferentes, esta variável era uma variável aleatória que tinha como distribuição de probabilidade, como densidade de probabilidade, uma distribuição normal de Gauss, com média zero e variância t menos s. Então, a média disso aqui é zero. Ou seja, qual é a esperança, pensando agora em termos de variáveis aleatórias? Lembra que isso é uma variável aleatória, vai ser calculado em eventos, mas é uma variável de esperança zero. Então, em termos probabilísticos, essa variável aqui tem esperança zero. Então, é razoável que isso seja zero. E o mais surpreendente, o que dá dB, t, dBt? Isso não dá zero. Olha que coisa bonita. O que é dBt, dBt? Isso eu vou imaginar que é bt menos bs, bt menos bs, que é bt menos bs ao quadrado. Isso também é uma variável aleatória. Mas qual é a esperança dessa variável aleatória? Vocês lembram de uma fórmula super bonitinha que vem da seguinte: a variância é a esperança da variável x, variância de x, é a esperança de x menos a média de x, tudo isso ao quadrado. Desenvolvendo esse quadrado, a gente chega que a variância é a esperança de x quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Então, é a esperança da variável ao quadrado menos a esperança da variável ao quadrado. No caso do movimento browniano, bt menos s, a esperança é zero. Isso some. Então, a esperança do browniano ao quadrado é a variância. Mas qual é a variância de bt menos bs? T menos s. Então, a esperança de dBt, dBt é t menos s. Ora, então, isso aqui, a esperança é dt. Então, nas fórmulas, onde aparece dB quadrado, onde aparece dB, dB,
não dá zero, como no cálculo usual, quando aparecia dx, que a gente punha zero. Quando estamos fazendo cálculo browniano, dbt é dt. E é por isso que em alguns momentos, quando a gente esperaria um browniano ao quadrado, que poderia até dar zero, como o dx ao quadrado dá zero, aparece um dt. Então, esta fórmula aqui já tem isso embutido, essa fórmula para calcular a variação de um movimento browniano definido assim, por uma f de duas variáveis. Mas tem outras situações em que essa tabelinha vai aparecer. Essa tabelinha é a base do cálculo com integral de Ito, integral e derivada, enfim, de cálculo com movimentos brownianos. A gente tem que ter sempre essa tabelinha em vista. Vou mostrar mais alguns cálculos, então, que a gente faz usando essa tabelinha. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente chama de regra da cadeia, como é que a gente manipula. Antes de continuar, esse cálculo que eu escrevi aqui, não teria nada de equivocado trocar esse dt e colocar aqui dbt, dbt. Muitas vezes aparece isso na literatura, tá? Exatamente por conta disso que eu acabei de falar. Agora, imagine a seguinte situação. Você tem um browniano que é definido assim, μ vezes t mais sigma vezes bt. dx é μ dt, constante, dt, sigma dbt. E eu tenho um y que é definido a partir de uma f de x de t e x de t, portanto é uma f que depende de t, e esse x de t, lembre-se que é μt mais sigma bt. Isso é tipo uma composta, é como se e agora eu escrevo isso como uma outra g, que é de t, não mais xt, b de t. Eu escrevo esse y não como f nessa coisa, mas como uma composta. Aí, como é que eu derivo esse y? O que é a diferencial de y de t? Como é que eu escrevo quem é dy? Então, dy vem, derivo a g em t. Agora me acompanhe. E derivo o t, o primeiro termo, em t, que é dt. Não tem mais nada. Agora eu derivo a g em x. Estou fazendo isso, derivo a g em x. Estou aplicando isso para g. Também no t, b de t. E a derivada do db dt. Mais meio da derivada da g em x quadrado, tb de t e dt. Por outro lado, olha o que a regra da cadeia. Del g, del t. Vou omitir aqui o lugar onde está calculado. Del g, del t é del f, del t, del f, del t, del t, que é 1. Então fica só f, tb de t. E estava multiplicado por, não estava multiplicado por nada, é só isso. Então é del f. E como tem t no x, na segunda componente, tem que colocar pela regra da cadeia usual, del f, del x, no tb de t, e a derivada desse em relação a t, que é μ. Del g, del x, é del f, del x, e não tem x na primeira componente, então não tem del f, del t. É del f, del x, tb de t, e isso derivado em x, que é sigma, e fica isso. E del 2g, del x2,
é del 2F del x2, TB de T, sigma 2. Se eu jogar tudo isso nesta fórmula, o que eu quero mostrar para vocês é que acontece o seguinte. Olha lá, onde tem del G, del T, vai aparecer isso, dt. Então vai aparecer del F multiplicando dt, vai aparecer del F del T, vou omitir onde está calculado, mais del F del X mi dt, mais o del G del X, que é a segunda linha, del F del X, calculado aqui, sigma dBt. E mais del G del X2, então é meio, de del 2F del X2, ali naquele ponto, sigma 2, e é dt. Dá para arrumar isso da seguinte forma. Del F del T, calculado no TB de T, dt. Dá para ter esse último termo, fica igual, meio del 2F del X2, TB de T, sigma 2 dt. E esse termo central, olha o que aparece aqui. Tem o del F del X e del F del X. Ele multiplica mi dt e multiplica sigma dB. Mi dt sigma dB é o dx. Então aparece aqui um del F del X, que eu coloquei em evidência, esse del F del X, e aparece o dx de t. Então, é uma regra da cadeia em que apareceu a derivada do... Onde tinha a derivada do b, eu troquei pela derivada do x. Então, são fórmulas como essa que a gente precisa aprender a manipular quando está fazendo cálculos com coisas estocásticas, porque é um pouco diferente do cálculo usual. E um último exemplo, para ilustrar essa tabela que eu acabei de apagar. Muitas vezes no meio de cálculos aparecem esses brownianos que são decompostos em coisas menores. Então, se a gente tem um produto assim, A dt mais B, diferencial de um browniano, multiplicado por alfa dt mais beta, diferencial do browniano. Quanto que dá isso? Olha como é bonitinho o cálculo. Daria, distributiva, A alfa dt dt. Opa, dt dt é zero. Então não tem. B dBt alfa dt. dBt dt é zero. Não tem. Alfa dt pelo beta dBt tem um dt dBt que é zero. Não tem. Poxa, sobrou só esse último, que é B beta dBt dBt, que eu mostrei que é dt. Então, olha que como o cálculo fica meio diferente do cálculo que a gente está acostumado, né? Ele assume um aspecto aí bem sutil. Esse tipo de fórmula a gente tem que adquirir alguma experiência que a gente vai, sempre que estiver trabalhando com isso, vai manipular. É um cálculo muito bonitinho. O cálculo, tudo isso deriva do conceito de integral de Itoh e das fórmulas de Itoh, que são essas fórmulas super diferentes, mas super bonitas de analisar. Legal?